Camarada, ela dança pra mim. Fala rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui algumas formas, alguns métodos de você conseguir evoluir a sua pilotagem de drone FPV. Sair daquele ponto basiquinho de você, toda curva que fazer você bater, você vai evoluir drasticamente para que você consiga fazer manobras mais elaboradas, para que você realmente tenha consciência do que você está fazendo, do que você quer fazer e de como você faz, beleza? Então, antes da gente começar qualquer coisa aqui, eu já peço que você já deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários aí a sua sugestão de vídeo para que eu traga aqui para o canal, ou se você tem alguma crítica ou elogio, bom, fica a seu critério. Então, pessoal, o que a gente vai fazer de fato aqui? Qual que vai ser o resumo da ópera? Para que você consiga atingir um resultado considerável até o final desse vídeo, você precisa de três coisas. Primeiro, você vai ter que ajustar o seu subconsciente. O que você precisa entender para que o seu drone faça exatamente o movimento que você gostaria de fazer? Ou como que você poderia fazer o movimento? Então você tem que ajustar primeiro aqui, ó, o subconsciente. A gente vai trabalhar com a sua mentalidade, com a nossa mentalidade, tá? A segunda coisa que a gente precisa, pessoal, é que você garanta que as suas configurações aqui do rádio seja exatamente a mesma que eu tenho. Porque no final você vai ter os mesmos resultados e as mesmas condições. A gente vai ter que compartilhar essas condições para que a gente alcance o mesmo resultado, beleza? E a terceira coisa que a gente precisa fazer aqui e que eu vou mostrar cada uma delas aqui no vídeo é ajustar as habilidades. A gente trabalha o subconsciente, trabalha as ferramentas, vamos dizer assim, no nosso equipamento, e depois a gente vai trabalhar a nossa habilidade para que a gente alcance o resultado esperado, beleza? E para isso, pessoal, vamos começar aqui com o nosso equipamento, tá? Se você já tem o seu rádio Master Boxer, você vai copiar todas as configurações que eu já fiz aqui no meu rádio. Isso inclui as taxas, que são os rates, isso inclui as configurações que eu já fiz no meu rádio, isso inclui os perfis, ou seja, tudo que eu já configurei no meu rádio, você vai copiar para dentro do seu rádio, e é isso que eu vou mostrar agora, tá? Ah, importante, antes de você copiar qualquer arquivo aqui, é necessário que você faça o backup dos arquivos que já está dentro do seu rádio. Copia todos eles, deixa numa pasta guardada aí dentro do seu computador, no local seguro, e também que você atualize o sistema do seu rádio para a última versão. No momento desse vídeo, a versão mais atual é a 2.11.3 do EdTX, tá bom? Então, o meu rádio está nessa versão, é importante que o seu também esteja. Então, atualiza e eu vou deixar aqui em cima, ó, no card aqui, o vídeo de como você faz essa atualização. E inclusive tem muitos outros vídeos aqui no canal que eu recomendo que você experimente para traduzir o áudio do rádio, traduzir as legendas, enfim. Faz todo o passo a passo antes de fazer esse procedimento, beleza? Então eu vou passar aqui para a tela do meu computador. E aqui na tela do meu computador, pessoal, eu vou conectar o meu rádio aqui, ó, na função de USB Storage. Deixa eu até mostrar aqui a tela do celular para vocês. Olha aqui. Vou conectar ele aqui em cima, ó. Pronto, ao conectar, você vai selecionar a opção USB Storage. E já vai aparecer aqui para mim, ó. Aqui é unidade de USB, disco G, para você pode ser outro nome. E os arquivos são esses. Então, você conectou o seu rádio, vai ter esses mesmos arquivos aqui já no seu próprio rádio. Então você vai copiar tudo, vai salvar na sua pastinha em algum lugar do computador. E aí depois você vai baixar esses arquivos aqui, ó. Essa pasta aqui, o WinFPV. E aí você vai clicar com o botão direito, descompactar. Não está aparecendo para vocês aqui os menus que eu estou clicando, mas vão ser esses arquivos. Copia tudo,
vem aqui na unidade de disco do seu rádio, seleciona tudo e apaga. Aperta Delete e apaga tudo. E aí sim você vem e cola os arquivos que você baixou dentro do seu rádio, tá? E aí a partir daí você vai ter todas as configurações, tudo já programado, não precisa configurar rate, não precisa fazer mais nada, beleza? Antes da gente ir lá para o simulador, eu vou mostrar para vocês aqui algumas funções que eu incluí aqui no rádio. Talvez você não tenha assistido ainda os vídeos anteriores e você não sabe exatamente quais são essas funções. São poucas funções, mas que são importantes mencionar aqui, tá? Eu vou mostrar aqui a tela do celular de novo. Então, depois que você copiar todos os arquivos, é também recomendável que você reinicie o seu rádio. Desliga ele, liga de novo, desconecta ele do cabo USB e reinicia. Ao iniciar, aí você vai ter as mesmas funções, que seria essa aqui, ó. Aqui nessa chave eu configurei os rates. Então, essa chave é uma chave de 3 posições. Para cima, você vai estar utilizando os rates que eu gosto de utilizar aqui no simulador do FPV Logic com o drone. Inclusive o drone tem que ser o mesmo, tá? Porque eu configurei baseado naquele drone que eu utilizo. E na posição para cima ele vai estar utilizando esses rates. Na posição do meio ele vai estar utilizando os rates padrões que vem no rádio, ou seja, sem configuração de rates nenhum. E na configuração para baixo você vai estar liberando os dois potenciômetros aqui de cima, esse e esse, para que você ajuste o rate e o expo. E aí você pode estar visualizando os valores clicando nesse botão tele. E para que você consiga navegar com os botões aqui do seu rádio, você tem que desconectar o cabo USB, tá? Desconectou, aí você vem aqui no botão tele, coloca aqui para baixo e aqui você vai visualizar o valor dos rates sendo ajustados enquanto eu movo ali, ó, e do expo, beleza? Então, voltando aqui para a tela inicial, vou deixar aqui nos rates configurados, pré-configurados, e também você pode ajustar a iluminação da tela clicando aqui para a direita e rotacionando aqui o potenciômetro da esquerda aqui, ó. Ajustou do jeito que você quer, volta ele para a direita, você escuta um bip indicando que os valores ficaram travados aqui da iluminação, liberando o potenciômetro para qualquer outra função que a gente queira configurar lá na frente. Então, basicamente isso. E além disso também, para que eu não esqueça, você pode ver aqui os perfis, aqui os modelos de voo que eu já deixei aqui configurado. Esse Wheel FPV é para utilizar no FPV Logic e o Lift é para utilizar no simulador do Liftoff. Beleza? Passando aqui no botão Page, você já vai ver que tem bastante configurações que eu já deixei aqui, ó. Tudo pré-programado, então você não vai precisar ter dor de cabeça nenhuma, fechou? Então agora sim a gente consegue passar lá para o nosso simulador. Bom, e aqui na tela do nosso simulador, pessoal, a gente já vai escolher aqui, ó, o Pre-Flight, o nosso FPV Logic. O mapa, você pode escolher o mapa que você quiser, mas eu recomendo para que você acompanhe o tutorial, escolha aqui a fábrica, o primeiro mapa, vai Next. E o drone, é importantíssimo que você escolha o mesmo drone que eu, para que você utilize os mesmos parâmetros que eu já configurei aqui no nosso rádio, e inclusive para o mesmo drone, porque cada drone tem uma potência diferente, então isso vai variar nas configurações dos rates, tá bom? Então, estou utilizando aqui o Volador VX5, as cores dele vai mudar do seu, porque eu já alterei as cores do meu aqui, mas usa o mesmo drone, beleza? Então, até aqui a gente já configurou o nosso equipamento, o seu rádio está com a mesma configuração que o meu, e dos 3 tópicos que a gente iria tratar aqui sobre o equipamento, o subconsciente e a habilidade, a gente já passou aqui pelo nosso equipamento, já está tudo certo. Agora vamos para a parte do subconsciente. A primeira coisa que você tem que entender aqui, que você precisa fazer, é observar o seu drone. Olha aqui para esse drone aqui na tela e entenda que as 4 hélices dele, as 4 estão posicionadas no mesmo sentido. Ou seja, elas vão rotacionar e vão empurrar o ar para uma direção, fazendo com que o drone ele vá na direção oposta de onde ele está empurrando.
Então, a frase que eu quero que você decore é: o drone sempre vai voar no lado oposto que ele está soprando. Então, essa frase é importantíssima. Repete aí: o drone sempre vai voar no lado oposto que ele está soprando. Então, se eu quero que o meu drone ele vá para a esquerda, eu preciso fazer com que ele sopre para a direita. Se eu quero que o meu drone vá para a direita, eu quero que ele sopre para a esquerda. E isso é importantíssimo que você coloque dentro da sua cabeça, coloque no seu raciocínio, porque toda manobra que você for fazer, você tem que perceber isso. Eu sei que é um pouco óbvio, mas vamos começar devagar, vamos começar pelo básico para a gente poder chegar lá no raciocínio mais completo lá no final, tá bom? Então, grava essa frase: o drone sempre vai voar para o lado oposto de onde ele está soprando. Ele sopra para pegar impulso para ir para onde você quer, beleza? Então vamos selecionar aqui o nosso drone e vamos para o mapa. Bom, pessoal, chegando aqui no nosso mapa, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que voar com um drone aqui é... Vamos supor que você está aqui numa moto e você está em linha reta. Você quer virar para a direita. O que que você não vai fazer? Você não vai chegar em cima da curva, virar o guidão e depois olhar. Se você fizer isso, você vai cair, vai bater, enfim, é isso. E o que que você precisa fazer para você fazer essa curva? Você está indo em linha reta, você olha primeiro para a curva que você quer fazer e aí depois você vira o guidão. E aí sim você vai conseguir fazer essa curva com maior sucesso. E com o drone aqui funciona quase que do mesmo jeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui em controle, nós temos aqui os movimentos do yaw, do throttle, do roll e do pitch. Então, para você acelerar, você sabe que é aqui no movimento do throttle. Para você inclinar o drone para frente, você sabe que é no movimento do roll. E para inclinar ele para o lado, movimento do pitch. E para você girar ele para a esquerda ou para a direita, vai ser aqui no yaw. Então, a princípio, eu quero que você desconsidere essas informações, porque essas informações eu acredito que não foi só eu que passei para você. Eu acredito que em outros lugares que você andou pesquisando, você já viu sobre isso, e eu quero que você esvazie a sua mente, porque agora a gente vai pensar de uma forma mais fácil. O que que acontece? A primeira coisa, imagine que o movimento de você olhar para os lados enquanto está em cima de uma moto é o movimento do yaw, certo? É esse movimento aqui desse gimbal que você vai fazer o movimento do yaw. Deixa eu até mostrar aqui no rádio aqui para vocês. Olha só. Opa. Ó, aqui é o movimento do yaw, certo? Aqui não vamos chamar mais de yaw. Aqui a gente vai, para esse tutorial aqui, a gente vai chamar de movimento de olhar. Aqui é onde a sua cabeça está virando para um lado e para o outro, tá bom? Então, o yaw é onde você vai olhar. E o que faz o seu drone movimentar para um lado ou para o outro, fazendo com que ele sopre na direção que você quer, para que ele vá para o lado que você deseja, é aqui, ó. O que faz o drone se movimentar são todos esses movimentos, o pitch e o roll em conjunto. Então, para qualquer lado que você direcionar aqui, o seu drone ele vai se inclinar, fazendo com que ele vá na direção que você quer. Então, o que faz a curva de fato é esse gimbal aqui da direita, com os movimentos do pitch e do roll em conjunto. Então, para qualquer lado que você movimentar aqui, o seu drone vai virar, fazendo com que ele faça a curva. Então, esse movimento aqui do yaw é simplesmente para você olhar. Só que ao mesmo tempo que você está aqui olhando para um lado para o outro, você também está acelerando e desacelerando. Vamos voltar aqui no mapa e vamos ver isso aqui na prática. Olha só, eu vou vir nesses tubos aqui na frente e antes de eu entrar, eu vou olhar para depois entrar. Ó, olhou, voltou. Opa, peraí, que eu tô meio enferrujado. Mas vamos lá, ó. Olhou, entrou, olhou, entrou, olhou, entrou. Ó,
Se você não olhar, você vai bater. Então, com o movimento aqui do pitch e do roll, você vai inclinar o seu drone para que ele sopre na direção que você quer, para que ele vá na direção que você deseja, certo? Então vamos lá, ó. Tô sempre inclinando ele, ó. Olhou, entrou. Bom, até aqui você já compreendeu isso, né? Então, outra informação que eu preciso que você entenda, que você tome consciência dela, por mais que você saiba, que você já viu, que você tem noção, mas talvez você ainda não tenha consciência. É o que? É a influência da gravidade sobre o seu drone. O que acontece? Quando você está com o seu drone aqui, ó, paralelo ao chão, imagine que o chão está aqui embaixo, ele está paradinho paralelo. Quando você acelera ele, ele vai subir paralelamente ao chão, porque a força que ele está colocando sobre a gravidade é maior do que ela mesma, do que a própria. E aí, o que acontece? Você acelera, os motores vão ganhando mais força e vão superando a força da gravidade, fazendo com que o seu drone suba. E aí, pessoal, quando você já está aqui, ó, já está retinho, você inclina ele para frente um pouquinho. Se não existisse a gravidade, a tendência era que o seu drone subisse assim, ó, quando você acelerasse. Ele subisse inclinado e nada parasse ele iria infinito. Só que com a força da gravidade, você acelera para cima e a gravidade está puxando ele para baixo aqui, ó, puxando ele para baixo, fazendo com que ele vá para frente. Então, é assim que o drone se movimenta. Por mais que seja uma informação muito óbvia, é importante falar para que você tome consciência disso. Então, à medida que os motores vão ganhando potência, vai subir no drone e a gravidade vai puxando ele para baixo, fazendo com que ele se movimente. E aí, com os movimentos aqui, ó, com os movimentos aqui do roll e do pitch, você vai fazer isso aqui, ó, com o drone, ó. Você vai movimentar ele, fazendo com que ele sopre, deixa eu ver aqui, ó, com que ele sopre. Vamos supor que ele está soprando aqui, ó, abaixo da minha mão seria as hélices. Então ele iria estar soprando na direção oposta de onde você quer ir. E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque vamos supor que você está voando aqui, ó, e aí você está prestes a bater na parede quando você estiver olhando. Só que você sabe que quando você chega aqui, ó, a parede já está atrás de você. Se o drone continuar indo para lá, ele vai bater. Então você já tem que ir se antecipando e movimentando o drone aqui, ó, no roll e no pitch, ó. Movimentando e inclinando ele para sentido contrário à parede, por mais que você esteja de costa, ou melhor, por mais que a parede esteja de costa, atrás de você, atrás do seu drone, você já tem que ir inclinando ele ao contrário da parede para que você fuja daquele impacto. Olha lá, vamos simular isso aqui, ó. Vou na parede, ó. Já vou inclinando ele, ó. Por mais que eu não saiba, ou melhor, por mais que eu não veja a parede aqui, ó, eu já vou inclinando. Eu já vou me antecipando. Opa, pronto, aconteceu na prática o que eu não queria. Então, até aqui eu espero que você tenha compreendido isso. A influência da gravidade sobre o seu drone. E quando você precisa fazer com que ele sopre para um lado e para o outro, para que ele não sofra um impacto. E também, enquanto você está inclinando ele aqui, ó, o seu pescoço tem que estar olhando para um lado e para o outro, como se você estivesse em cima de uma moto. Você está aqui pilotando, você lá na frente vai virar para a direita, mas você já pode olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para cima e para baixo. Então, na mão esquerda você vai movimentando o seu olhar. Na mão direita você já vai movimentando o seu corpo, como se você estivesse em cima de uma moto. E eu preciso que você se comporte desse jeito quando estiver pilotando o drone. Imagine que você está em cima da moto
e a mão esquerda vai ser o local onde você vai olhar para um lado para o outro, e a direita é para onde você vai estar movimentando a sua moto, beleza? Então, a partir de agora você tomou consciência de uma coisa de uma forma diferente. Olha só, estou fazendo a curva, eu estou olhando e já vou inclinando o drone, ó, tanto para ele fazer a curva, mas também para ele não cair. E aí, pessoal, toda vez que eu faço uma curva, por exemplo, passo por esses 3 tubos aqui de baixo, ó, a chance de quando eu estiver fazendo a curva e o drone bater no chão é grande. E o que que eu faço para impedir isso? Eu simplesmente, toda vez que eu faço a curva, eu levanto um pouquinho a cara do drone para cima e acelero um pouquinho. Vira a cara do drone para cima e acelera um pouco. Ó, para cima e para o lado que você quer virar, ó. Acelera um pouco. Opa! Senão acontece justamente isso aqui. A gente já aproveitou bastante informação, e outra informação importantíssima que você precisa ter é sobre o ângulo da câmera. Como você consegue visualizar aqui, ó, no cantinho direito tem um câmera tilt. É o grau que a câmera tem em relação ao solo. O que que acontece? Quando eu comecei a praticar aqui no simulador, eu queria voar com drone a milhão, porque eu assisti os vídeos aqui no YouTube, o pessoal pilotando o drone real e o drone ia a milhão. E com isso eu deixava o ângulo da câmera aqui, ó, em 35 graus. Quando você coloca em um ângulo tão elevado, o que que o seu drone vai exigir de você? Vai exigir que você aumente a aceleração para que ele aumente a velocidade, para ele se manter no ar. Vamos supor que você quer passar naquela janela ali de cima. E nessa janela, você em 25 graus, você vai ter uma precisão muito maior. Você mirou e vai passar. Quando você coloca em um ângulo de 35 graus, botar em 35 graus, e aqui, ó, em 35 graus a nossa mira está marcando aqui em cima. Vamos supor que aqui teria uma janela e você iria passar, você estaria em movimento. Com 35 graus, você mirando aqui, o seu drone iria bater, porque ele ia passar mais ou menos aqui embaixo, ó. Então, toda vez que você aumenta o grau, você vai estar mexendo na precisão do drone. E era por isso que eu ficava batendo toda hora. Iria passar por essa janela aqui em cima e toda vez eu batia, porque a precisão que o drone tinha de passar ali estava muito alterada. E com isso eu reduzi aqui para 25 graus. Agora, meu drone ele não vai voar tão rápido, não vai exigir que voe tão rápido para se manter no ar, mas aqui eu vou ter uma precisão muito maior dos meus movimentos, beleza? Então, essa questão do ângulo da câmera, eu espero que vocês tenham compreendido também. Agora que você já entendeu a parte de você regular o seu subconsciente, vamos dizer assim, e também você já ajustou o seu equipamento, agora é hora de praticar. Só que a prática não pode ser de qualquer jeito, como por exemplo, você sair voando aqui no mapa e ficar tentando fazer algumas manobras, e se der certo bem, se não der certo, você continua voando da mesma forma. Enfim, não vou assim, pessoal. Por quê? O tempo que você gasta para ir de um ponto a outro aqui no mapa, no final das contas dos seus treinos, vai ser bastante tempo. E o que é que eu sugiro para você? Eu sugiro que você encurte esse tempo de prática. Você fica parado no canto, ao invés de você ficar voando para qualquer lado e tentando fazer qualquer manobra, você fica parado no canto, aqui por exemplo onde eu estou nesse paredão, e imagine que o seu drone é uma bolinha de ping-pong. Você vai jogar a bolinha na parede e ela vai voltar para você e você vai pegar. É esse o movimento que você precisa fazer com o seu drone, só que ele não pode bater na parede. Quando ele chegar bem próximo da parede, você vai simplesmente levantar a cara do drone para que ele fique paralelo com a parede. Quando ele estiver paralelo,
você vai acelerar de novo, ele vai sair e você vai retornar o drone, ajustando o ângulo dele para que ele fique paralelo com o chão. Tenta chegar o mais próximo possível da parede e do chão sem bater. Aí, ó, já bati. Tenta buscar um paredão aqui, ó, que não tenha calçada para ela não te atrapalhar, ó. Mas é esse o movimento que você precisa fazer várias e várias e várias vezes, ó. Mas por que que você precisa fazer isso? Porque, veja bem, você está num espaço pequeno, você está repetindo muito mais vezes o mesmo movimento do que você faria se estivesse voando por aí, e também porque esse mesmo movimento, enquanto você estiver voando por aí, você vai repetir ele várias e várias e várias vezes em ocasiões diferentes. Por exemplo, eu entrei por engano em um lugar que eu sei que o meu drone vai bater. Então vamos supor que eu entre nessa porta aqui, ó, e eu precise voltar, seja um local inacessível, depois que eu tiver entrado eu preciso voltar. Então seria mais ou menos um freio de emergência, tanto para quando você estiver entrando, quanto para quando você estiver retornando e bater no chão. Você vai executar tantas vezes esse movimento que o seu corpo vai agir por instinto. Então, quando você vê uma superfície que está quase para bater no seu drone, por instinto você vai conseguir se sair dessa situação. Ó. Opa. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui, ó. Ó, é isso, ó. Percebeu? Então, enquanto você estiver voando, ó, eu vou voar um pouquinho aqui, você vai perceber que muitas vezes eu faço isso. Olha só. Vendo, ó? Acabei de fazer. Mais uma vez. Mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui para subir. Mais uma vez para recuperar. Olhou, virou. Olhou, virou. E esse foi o melhor exemplo, hein, do exercício. A todo momento eu estava vendo superfícies ali que eu poderia bater. Aí, ó. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esse exercício e depois que você já tiver acostumado com ele, você faz uma autoavaliação. Agora eu já estou conseguindo encostar bem na parede, retornar e eu não estou batendo no chão. Estou conseguindo reestabilizar o drone antes que ele bata no chão e ainda estou voltando. Aí depois que você fizer essa autoavaliação e ver que realmente já está bem avançado, aí você evolui. Aí você faz o quê? Você vem aqui, ó, e faz o power loop, ó. Encosta bem na parede e volta. Ó. Tenta chegar o mais próximo da parede e volta.
esse é o exercício que você vai fazer. Porque o Power Loop, ele vai servir também como uma manobra de evasão. Quando você estiver quase batendo aqui numa parede dessa aqui, ó. Quando você estiver quase batendo numa parede dessa aqui, ó, em alta velocidade, faz o Power Loop que ele vai matar toda a velocidade que você estava e você vai conseguir reestabilizar o drone. E aí, pessoal, da mesma forma que você pode fazer o Power Loop como manobra de evasão, você também consegue fazer o Split S, que é aquela que você vai, mergulha e volta. Então, mais uma manobra de evasão para que você consiga se livrar de algum obstáculo. Por exemplo, aqui, ó. Split S. Agora que a gente já aprendeu algumas coisas aqui, é porque eu estou batendo bastante aqui, porque eu estou gravando, estou raciocinando, estou movimentando o drone, então é normal que eu bata bastante. Mas quando você fechar o foco, aí você vai ver que essas dicas vão te trazer um resultado. E agora, pessoal, aqui, ó, a gente precisa treinar o nosso controle de aceleração. Então, toda vez que você subir com o seu drone, você tem que ter consciência que quando você descer, além do peso do drone, além da força do motor, dependendo do quanto que você está acelerando, você vai ter ainda a força da gravidade puxando o seu drone. Então ele vai cair muito mais rápido do que ele iria subir. Isso é normal de perceber. Só que quando ele estiver próximo do chão, aí você vai levantar a cara do drone, vamos dizer que é a cara, a frente do drone, você vai levantar puxando o pitch para baixo, e aí ele vai levantar a cara e você vai acelerar um pouquinho para que ele compense aquela força da gravidade. Olha só. Ó, vou subir e aí quando estiver caindo, ó, sobe um pouco a cara dele e ele recupera. E aí, pessoal, o mesmo princípio você vai aplicar quando você estiver passando pequenos obstáculos. Você vai subir a cara do drone, vai baixar o acelerador. Quando ele passar o obstáculo, aí você baixa a cara dele de novo para ele ficar um pouco mais próximo do chão. E quando der um mergulhinho, aí você puxa ele para trás de novo para que ele suba um pouquinho e você já dá mais um impulsozinho. E aí você vai conseguindo pegar agilidade com isso. Ó, vamos demonstrar aqui, ó. Ó. Toda vez que eu vou passar na muretinha ali, ó, levanta a cara dele, baixo, depois eu subo de novo. Ó.
Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês o intuito que foi do vídeo aqui, todos os conteúdos, os 3 conteúdos. Espero que goste, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e deixe seus comentários aí, beleza? Falou, valeu e foi!